Ó, eu Gente, ia ser mãe aos 34 anos, e aí eu perdi uma gestação. E aí depois eu ia ser mãe aos 37 anos e perdi a segunda gestação. E aí acabou que eu fui mãe aos 40. Que bom, Pronto, mas- Sara, que bom. Nossa, baita história também, hein? É dose. Mas Fala, você teve Sandra. que repousar, Sara, durante Menina, foi a assim. gestação? A história é meio Maria do Bairro, viu, gente? É mesmo? Eu fui casada por 14 anos. E aí eu me separei, porque eu queria muito ter uma família, né? Queria ter filhos e etc. E aí um cara começou a me chamar de guria. Aí, pô, meu coração cearense derreteu com o cara me chamando de guria. Assim, eu fiquei completamente apaixonada por aquele sotaque e tudo. Me apaixonei enlouquecidamente. Gente, eu descobri... Aí começamos a namorar, a gente queria ter filhos, etc. Eu descobri que eu estava grávida numa terça. E ele descobriu que eu tinha câncer numa quinta. Na mesma semana? Na mesma semana. Meu Deus. E aí deu tudo errado. Deu tudo errado, assim, perdi o bebê. Ele se recuperou do câncer no final das contas, mas não se recuperou da perda do bebê. A gente já não se dava bem. Ele me culpava pela perda do bebê. Eu culpava ele. Deu tudo errado. Deu tudo errado. E aí eu entrei num processo de depressão muito forte. Pouco tempo depois comecei a trabalhar no DCM, inclusive, só que coincidiu com a pandemia, né? Então eu fiquei 2 anos muito isolada, terminou o isolamento, e eu fiquei realmente isolada, viu? Eu levei 3 meses para ver minha mãe na pandemia, porque eu tenho doença autoimune, então eu vivia paranoica. Até hoje eu não vou ao cinema, por exemplo, eu tenho umas paranoias que eu sei que eu não vou superar ainda. E aí em 2022, conheci outra pessoa, a gente se apaixonou, também tinha perdido um filho, e a gente decidiu que teria um filho. E aí eu fiquei grávida, e aí quase na metade da gravidez a gente descobriu que o bebê tinha uma malformação, e ele não ia sobreviver. E aí a justiça não me deu o direito ao aborto legal, tive que manter a gravidez, tinha que fazer um procedimento médico todo mês para manter o bebê vivo até ele morrer. Porque é assim que a justiça... Meu Deus! Terrível. Assim, a história é sentido. terrível. Tinha que fazer uma punção com uma injeção assim, ó, desse tamanho, atravessando a minha barriga. Caramba! Assim, é uma história horrível, horrível, horrível. Nossa. Todo mês tinha que passar por isso, esse processo, porque a justiça me obrigava a manter meu filho vivo, mesmo sabendo que ele não ia sobreviver. E aí, assim, finalmente perdi o bebê, né? O coraçãozinho dele parou, já na metade da gravidez, com a barrigona, com roupinha e tudo. Gente, isso aí... Pra que isso? É só pra mulher sofrer mais ainda, gente. Exato. Exatamente, porque a vida é sagrada, mas não a minha. Pois é. Entendeu? Pois é. Por isso que eu sou defensora do aborto amplo, geral e restrito. Assim, a justiça me negou o direito de preservar a minha saúde mental. Sim. Porque não tinha, assim, não era uma questão de fé, não tinha possibilidade desse bebê sobreviver. E eu tive que fazer um procedimento extremamente doloroso durante meses, até que finalmente o próprio bebê não aguentasse mais, né? E aí, não bastasse isso, eu tive uma situação muito ruim aqui em Fortaleza, num hospital particular, que eu deveria fazer o processo, né, do abortamento, todo aquele processo de curetagem, etc. Eu fui vítima de um erro médico e eu pari um bebê morto, sem anestesia, sem nada, porque perderam meu prontuário. E aí eu fiquei nessa situação, assim, eu pari um bebê morto e fiquei 1h41 com um bebê morto entre as minhas pernas, porque tinham perdido o meu prontuário, e aí estavam acessando o jurídico do hospital, não sei o quê, enfim. Uma situação horrível, eu estou processando esse hospital aqui em Fortaleza, inclusive. Eu ia te perguntar isso, porque isso é para processar o hospital mesmo. Pelo amor de Deus, tem dó, gente. Que isso? Assim, foi uma situação terrível. O presidente Lula, ele sancionou agora uma lei
de cuidado ao luto materno, em que as mulheres que dão entrada no hospital com um bebê que para fazer curetagem, uma situação como essa, fiquem longe das maternidades. Eu fiquei internada no corredor da maternidade, assim, ouvindo bebês chorando, enfim, passando por toda essa situação. Nossa, e aí, assim, Sara, que isso? Uma situação terrível, terrível. Por isso que eu disse, é Maria do Bairro, gente, não é pouca coisa, não. É mesmo, gente, isso dá novela mesmo. E aí, em 2024... E como foi com o Luiz Inácio? Depois conta do Luiz Inácio. Então, e aí em 2024, planejando... Porque, assim, essa situação da perda, da violência obstétrica, de tudo, foi uma situação muito dramática. Inclusive, foi nesse processo que eu conheci duas pessoas muito importantes na minha vida, que foi a minha atual médica, que me indicou o meu atual psiquiatra, que são duas pessoas super de esquerda, militantes. Inclusive, o meu psiquiatra, ele faz os laudos das pessoas que foram vítimas da ditadura militar. Então, os dois me auxiliaram muito. Inclusive, meu psiquiatra, principalmente, é um cara muito politizado, a gente conversa muito sobre política, muitos textos que eu escrevo depois das consultas com ele, da terapia. Que demais! E, enfim, ele é maravilhoso, cara, ele é muito gente boa. E aí, em 2024, eu fiquei grávida de novo, planejado direitinho, do Luiz Inácio. E eu não conseguia entender que ele ia continuar vivo, assim, foi um processo muito demorado na minha cabeça. E aí eu criava pequenas metas, assim, não, se eu não perder o bebê até dia tal, é porque eu tô grávida. Aí passava dia tal, assim, não, mas se eu não perder até dia tal, aí é porque eu tô grávida mesmo. E aí a barriga crescendo, né? E eu criando essas metas malucas na minha cabeça. E ao mesmo tempo eu fazia muita cobertura do genocídio na faixa de Gaza no Brasil 247, né? E aquilo ali foi misturando a perda do bebê, dos bebês, com o genocídio na faixa de Gaza. Essas coisas foram se misturando na minha cabeça de tal forma que no final da gravidez era tudo uma coisa só. E eu achei que eu estava dando conta, fazia terapia, estava processando hospital, trabalhando, de boas. E aí, no parto do Luiz Inácio, eu tive um episódio que depois o psiquiatra chamou de delírio depressivo. Eu tive uma visão do parto que não foi a visão que aconteceu de fato, né? Então, assim, eu tenho flashes da equipe médica me olhando de um jeito estranho. E eu não sabia o que era. Depois eu fui entender. Eles falaram que eu falava muito em morte. Eu cheguei a falar, acho que no Netanyahu, no parto, assim. Uma coisa muito doida. E, de fato, quando o Luiz nasceu, eu não vi o Luiz saudável, rosado, bonitinho. Eu vi uma criança queimada, esturricada, toda preta, no meu colo. Parto normal, sem medicação, sem nada, viu, gente? Foi assim, no pelo. E eu, assim, eu lembro muito dos olhares da equipe médica, porque eu olhava o Luiz e eu falava assim, por que vocês estão me dando um bebê morto? E eu ficava assim, e todo mundo olhava para mim muito estranho, assim, eu falava, gente, ele está morto. Ele era juro para vocês, ele era exatamente igual às imagens das crianças palestinas que eu vi durante toda a gravidez. Assim, você via isso? E aí teve uma hora, eu via. E aí teve uma hora que a equipe médica ficou com medo, porque eu estava muito impressionada, assim, eles ficaram com medo que eu machucasse o bebê, entregaram para o pai e tal. E aí eu fiquei 3 dias no hospital, de vez em quando eu olhava para o bebê e ficava assim, esse bebê está morto. Eu tinha umas aspirações, assim. E aí depois, com o psiquiatra novamente, ele falou assim, olha, você misturou uma situação pessoal, que foram as 2 perdas, com uma situação que você viveu de forma correlata por conta do trabalho jornalístico, que foi o genocídio na faixa de Gaza. E assim, por isso que eu falo, é muito doido isso. Quando a gente fala que essas tragédias impactam a gente, eu posso dizer de carteirinha que impacta real, assim, no âmago da gente. As consultas com o psiquiatra me fizeram entender isso. Eu nunca vou recuperar as memórias do nascimento do meu filho, nunca. Eu vi meu filho nascer como uma vítima do genocídio do Estado sionista de Israel. E, infelizmente, isso ficou impregnado no meu cérebro. E eu perdi essa memória. Eu não tenho uma memória saudável do nascimento dele,
porque o meu cérebro, isso é uma coisa, enfim, fisiológica, não sei, misturou as duas coisas, misturou essas duas estações. E eu ainda levei muito tempo para entender que o Luiz não ia morrer. Assim, eu lembro que depois que ele nasceu, eu colocava umas metas, né? Não, se ele sobreviver o primeiro mês, é porque eu sou mãe. Aí passava um tempo assim, sobreviveu o primeiro mês, aí eu ficava assim, não, se ele sobreviveu o terceiro mês, é porque realmente agora eu sou mãe. E aí eu lembro quando ele passou dos 6 meses, eu pensei, caramba, eu tenho um filho. 6 meses, o Luiz fez 1 ano de idade, e eu lembro de, no aniversário dele, ficar olhando para ele e falar assim, caramba, meu filho sobreviveu. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.